Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Seja bem-vindo a mais um ConteCast, dessa vez com uma novidade, né? Não só no investimento, estou aqui de moletom, estou na pegada startupeiro. A paisana, nerd, né? Mas vamos falar de tecnologia, ConteCast Tecnologia. Né? Um primeiro spin-off, uma vertente diferente aqui no nosso conteúdo geral. Léo, a gente fala muito aqui sobre marketing e gestão. E hoje a gente vai falar de gestão e de um pouco de marketing, de mercado também, mas dentro do universo de tecnologia, olhando para uma economia digital. E para esse papo de hoje, eu conversei e trouxe aqui para a mesa o Leonardo, que é um investidor, né? É um assessor de investimentos e um broker da Unimo Investimentos, um dos maiores escritórios do Brasil, da bandeira XP. E a gente não vai vender nada para vocês agora, a menos vocês queiram comprar. Depois deixa o meu contato, né? Mas, eu quero começar aqui dizendo uma conversa. Iniciando de economia, a gente vai falar sobre várias coisas aqui. Vamos falar sobre games, vamos falar de metaverso, vamos falar de meios de pagamento, chegar e fechar esse episódio aqui falando sobre investimento, sobre patrimônio. Né? Então, nada melhor que alguém do mercado financeiro, mas que também tem o DNA nerd, né, para sentar na mesa aqui. Então, Leonardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pela presença, por estar aqui. E se apresenta para a nossa audiência, né? Quem é o Leonardo e como você chegou nesse mercado financeiro? Como foi isso, né? Então, primeiramente, muito obrigado, Conte, pelo teu tempo, pela oportunidade. Prazer para todo mundo de casa, meu nome é Leonardo. Então, eu comecei no mercado financeiro mais ou menos em 2016, 2017, mas assim de uma forma amadora, né? Eu comecei a acompanhar alguns vídeos no YouTube, me apaixonei pelo negócio, não é até minha formação, eu sou formado em Direito, mas eu gostei do negócio e acabei tentando me direcionar para esse mercado. Então, lá por volta de 2020, 2021, eu tirei a certificação e eu entrei na Unimo Investimentos, como você mencionou. Agora eu estou no cargo de broker, que é a parte ali que lida com renda variável, ações, fundos imobiliários. Lidamos também com cripto por algum tempo. E, como você mencionou, seria um dos melhores escritórios que tem aqui no Paraná, que é a Unimo Investimentos. Né? Vamos deixar um abraço aqui para os nossos amigos, para o Jorge, grande parceiro, e para a Regi, que fez a ponte, me fez chegar até o nosso amigo Leonardo aqui, que eu falei, poxa, eu preciso de alguém que seja nerd, tem que falar com propriedade. Exatamente. Porque pegar gente que, ouvi falar, eu li um artigo, não vai falar da mesma maneira do que eu e você que vivemos, Exatamente. Né? Algumas situações. Então eu queria, começando esse papo aqui, te perguntar sobre economia digital. O que você entende ou como que você traria aí um olhar sobre o que é uma economia digital, Leonardo? Então, eu penso na economia digital. Acho que antes propriamente de falar uma economia digital, eu gostaria de passar o que eu entendo por economia. Perfeito, excelente. Então, uma economia comum seria um conjunto de transações. Então, trazendo um exemplo, no caso aqui do ConteCast, você precisa comprar um microfone, certo? Ok. Então, você vai na loja, você negocia com o vendedor e compra um microfone. Ao mesmo tempo que você está fazendo isso, existem outras pessoas que estão comprando o microfone também. O que gera aí? Gera um mercado de microfones. Além disso, você precisou comprar umas canecas. Você foi na loja de caneca, comprou uma caneca, formou-se o mercado de canecas. O que seria isso tudo combinado? Todas essas transações que a gente tem no mundo. Seria a economia comum, né? Transações de bens e de serviços. Eu entendo por economia digital tudo isso que a gente falou, essas diversas transações, mas acontecendo num cenário digital. Então, até você mencionou do metaverso, seria acontecendo num metaverso. Porque meta do grego vem para além, né? Uma coisa transcendente. Perfeito. Então, seria uma economia que transcende a nossa. Ela está com a nossa, ela envolve a nossa, mas não é propriamente ela. Isso que eu entendo por economia digital. Isso parece que está crescendo. Parece que o pessoal está pegando gosto. Com certeza. Mas parece que tem um pessoal que não gosta. Então, acho que é muito um problema de geração, eu acredito que com relação à economia digital. Porque uma pessoa que é mais nova, né, como eu e você, que você nasceu nos anos 80 e eu nos anos 90... Talvez novo há um pouco mais tempo só. Mas esse tipo de pessoa, ela já está acostumada a transacionar no mundo que não seja o nosso propriamente dito. Se você pega, por exemplo, uma pessoa, e até a gente nota isso com os nossos investidores de 50, 60 anos, ele não consegue compreender como algo pode ter valor sem ser físico, sem ser analógico. Então, quando você fala, por exemplo, de uma criptomoeda, ou você fala do metaverso, você fala de uma NFT, o cara não consegue ver, por exemplo, numa NFT uma arte. Ele vê, é uma figurinha digital. Sim. Então, é uma questão também de paradigma que a gente tem que enfrentar. Que pessoas, né, que
por enquanto, dominam a economia, vamos dizer assim, que são pessoas de 50, 60 anos, que estão entrando no mercado agora versus uma geração que já cresceu com isso, né? Sim. É bacana, quando você fala de geração, Léo, a gente não inventou isso, né? Temos gerações e conflitos de gerações e transferências de poder de gerações desde que a humanidade é a humanidade. Sim. Isso acontece na natureza o tempo todo. Sim. O que a gente vê, talvez com mais abundância agora, é um número maior de gerações convivendo de forma ativa. Pela longevidade, né, de algumas gerações que estão vivendo mais do que os antepassados, e também por gerações mais precoces, que começam a entrar no mercado de trabalho, começam a se tornar economicamente ativas mais cedo. Com certeza. Mais cedo, né? Então a gente tem aí uma sobreposição de um número maior de gerações ao mesmo tempo. Talvez isso seja novo. Mas o novo e o velho, isso é desde que o mundo é mundo. Sim, com certeza. Faz parte da biologia humana, né? Da nossa evolução humana. Agora, o que é interessante? A gente olha, tem alguns estudos que apontam assim, você falou a geração dominante, né, no mercado. Tem alguns estudos que olham justamente assim o poder de influência. Sim. E aí ele quebra em 3 dimensões: uma influência econômica, uma influência cultural e uma influência social. Certo. Então são scores, são, digamos, dimensões para compor um grau de poder de uma geração. Tá? Hoje o Baby Boomer, ele ainda é a geração que está no comando. Sim. Por quê? Porque ela tem mais tempo de vida. Mais volumosa também, né? Acumulou riqueza por mais tempo, assumiu cargos políticos de trabalho, ou mesmo empreendendo. Ele está numa posição social mais elevada. E ele possui essa influência no mercado. Porém, a geração X, Y e companhia estão evoluindo, como toda geração vai evoluindo. O Silence está em declínio total. Já não nasce mais ninguém de Silence, não nasce mais ninguém Baby Boomer, né? Que nasce agora todo mundo alfa. Né? Nem a Z não nasce mais. Exatamente. O Z já está ficando mais o que tem de Z é já. o que tem no mundo, gente. É o que está aí. Os próximos agora são alfas e daqui a pouco já vai ser outra coisa. Sim. Mas cada geração entende o mundo conforme o seu contexto, como ela enxergou o seu cenário, o seu arredor. Sim. E a gente vê uma transição de poder onde a influência cultural e social são, digamos, os elementos mais rápidos de mudança. Sim. Então, no score individual, a geração X, e eu brinco, eu sou um dos últimos X, eu sou de 81. Então, dependendo do estudo, eu sou X, dependendo do estudo, eu sou Y. Eu estou ali um pé em cada. E eu brinco assim, eu me identifico mais com a X porque eu fechei a porta e dali em diante vieram os Ys. Mas a geração X ela já é predominante no fator cultural. Então, quando a gente fala de artistas, fala de obras de arte, de expressões artísticas... A própria internet também, né? A geração X, usando também nos meios digitais aqui dentro do nosso contexto, já domina, já conhece mais e são principalmente os artistas que estão predominando. Mas tem a geração nova lá, o Z que está fazendo isso. Ok, mas ele ainda é um score crescente. O X está dominando. Né? Sim. Vamos pegar aí quem são os grandes ícones da música, os grandes artistas. Você tem os Baby Boomers, você tem alguns Silence aqui? Tem, sim. Né? Tá aí o Clint Eastwood, cara, é um ícone. Sim. É um Silence, não é nem Baby Boomer. Né? Mas tá lá, mas quantos como ele tem? Exatamente. Quantos clientes Cristiano Ronaldo tem? Sim. Né? Ou seja, o Cristiano Ronaldo já está numa categoria de geração mais próxima de um X e sendo muito referenciado. Ou seja, é o mais influente. O que acontece? Depois vem o social. E a gente gosta de socializar. E rede social, a gente é brasileiro, a gente é fã número 1. Desde o Orkut. Né? Desde o Orkut e companhia. A gente abraça isso de uma maneira, Brasil, Índia e alguns poucos países, de uma maneira muito peculiar. Né? E por último vem o poder de influência econômica, porque eu preciso fazer dinheiro. Mas também é interessante que, assim como as gerações mais antigas estão no poder pelo fato de terem acumulado riqueza, feito riqueza por um tempo maior de vida que tem, né? E pelo sucesso das suas empresas e tudo mais, geração Y vem uma aceleração tão grande que ela deve passar a X, quando a X estiver no primeiro lugar, muito mais rápido do que a X vai passar o Baby Boomer. Por quê? Porque os novos modelos econômicos permitem modelos de negócio onde você ainda na faculdade, ainda adolescente, você cria uma startup. Você cria um modelo escalável, você cria um modelo que vale negócio para alguém, que alguém está disposto a investir, a pagar, a comprar esse negócio de você, antes mesmo do teu primeiro emprego.
Sim. É uma regra? Não é uma regra. Mas é cada vez mais abundante. Tem a oportunidade, né? E essa oportunidade vem por causa da tecnologia. Com certeza. É que até interessante que você mencionou, você conceber um adolescente ou uma pessoa ainda em tempos de faculdade, há 20, 30 anos atrás, já ser um milionário, já ter uma influência, era praticamente impossível sem a internet, né? Eu cito o exemplo do Casimiro, que você acha que você acompanha também. Você vê um rapaz que ele começou falando besteira numa stream, né? Do Twitch. Não sei se todo mundo é familiarizado, mas a Twitch é onde você consegue, né, fazer um broadcast de você jogando videogame. Ele se utilizou da plataforma e hoje ele tem um canal que transmite, por exemplo, uma Eurocopa, que vai transmitir uma Olimpíada. Então, se a gente pega isso uns 20 anos atrás e você fala que um rapaz do Rio de Janeiro, gordinho, né, ia competir com a Globo... Fora do estereótipo do galã da TV. Fora do estereótipo do galã da TV, no formato exatamente. de distribuição pela internet. Fora do formato padrão do grande broadcaster das emissoras. Da grande mídia. Sem a formalização, né, o formato empacotadinho das emissoras. Porque ele faz uma grade própria, independente da sua maneira. E hoje ele é mais atraente para os anunciantes, para as competições terem a transmissão através dele. Porque, com certeza, dependendo do esporte, dependendo do dia, da situação, ele consegue com mais facilidade uma audiência maior. Com certeza. Do que aquela emissora, mesmo que a emissora grande, para aquele produto. E que muitas vezes, puxa, eu vou fechar uma competição com você, A, ou B ou C, você vai me transmitir poucos jogos dentro do que cabe na sua programação e vai me custar muito caro. Sim. Eu vou fechar com um canal exclusivo de internet que tem uma audiência muito grande, em alguns momentos até superior a de uma emissora de TV, que vai me transmitir muito mais jogos. Ou seja, eu consigo rentabilizar isso através de investidores, de patrocínios, né? Porque tem mais tempo de exposição de marca no Brasil. Sim. E que talvez não seja tão caro quanto a emissora. Sim. Claro que não é barato, né? Porque ganhou uma proporção. Né? O preço vem lastrado pelo tamanho da audiência. Mas é um modelo muito mais inteligente para quem anuncia, para quem veicula a sua competição através de uma Cazé TV. Exatamente. E atinge um público muito maior, né? Porque acredito que na internet a pessoa ela consegue atingir todas as idades, porque todas as pessoas estão na internet, mas eu não vejo todas as pessoas estando na TV. Até você tem filho pequeno, acho que você deve saber melhor que eu, mas eu falo, por exemplo, do meu priminho, ele acho que nem sabe o que é uma televisão. Acho que na vida dele ele só mexeu em iPad e mexeu em celular. Então, você consegue ter até você trabalha com marketing, né? Falam de marketing aqui, inclusive. Você tem essa gama maior de onde você pode ir através da economia digital, puramente, né? Eu costumo, assim, sempre faço um disclaimer, né? Eu falo, gente, cuida quando a gente fala de geração, quando a gente fala de comportamento de uma forma genérica. Toda generalização, ela tende a ser falha, né? Porque você vai abranger todo mundo e, peraí, todo mundo quem? Você tem o pequeno que está na TV, você tem o idoso que está na internet. Mas com que intensidade, com que hora, dia dentro dessa mídia? Isso é a grande transformação. Independente da geração, e eu como marketing, eu vejo muito mais uma crescente de uma escola comportamental do que a demográfica. Por muito tempo assim, de X a Y, anos, masculino, feminino. Não, o comportamento é para consumir esporte. Onde você está consumindo esporte? Independente se você tem 12 anos, 8 anos, se você tem 20 anos, se você tem 40 anos, se você tem 60 anos. O meu sogro não sabe mexer, computador, stream, essas coisas, mas ele vem em casa e ele assiste aonde? Ele assiste na Star Plus lá da Disney. O que eu coloco para ele? Quero ver o jogo, tá aqui. Ou seja, ele está consumindo não na TV tradicional, está uma TV digital. Sim. Um serviço de streaming dentro de uma mídia. Com a ajuda de alguém. Sim. Né? Assim como o meu filho navega do tablet para a TV, uma facilidade muito grande. Para ele é uma extensão. Sim. Está vendo um desenho lá, acabou, entrou outro desenho, não, mas eu quero mais da Patrulha Canina. Peraí, ele mesmo vai no tablet. Sim. Ou seja, é muito mais o que eu quero, quando eu quero, onde eu quero. Exatamente. E esse comportamento vem mudando bastante. Com certeza. E aí a gente começa a entender que será que eu tenho que estar fisicamente em algum lugar? Será que o que eu compro precisa ser físico, tangível, para que eu possa atribuir um valor a ele? Que é a provocação que você fez, né, dos NFTs. Sim, exatamente. Até a própria música, se a gente der uma analisada nela, né, historicamente o que foi a música, porque a música em si é um bem intangível. A música você não consegue, né? Você não consegue tocar na música, né? Você consegue ouvir. Você armazena ela num disco, numa mídia, em algum lugar, mas você não... Ela é abstrata. Exatamente. Antes de você ter a tecnologia, por exemplo, de um disco, de um CD, se você quisesse ouvir música, você tinha que tocar música. Então era puramente um serviço. Ou contratar alguém que estivesse tocando
essa música para você. Então, daí você teve também, não posso falar uma comoditização da música, mas você tornou a música um bem quando você teve, né, o CD e o disco. E hoje, né, ela voltou mais para aquele lado de serviço, até a própria televisão, um entretenimento em si, né? Era uma coisa mais que era um serviço que chegou a virar bem, por exemplo, com os DVDs, esse tipo de coisa, mas que hoje já volta para um cenário também de serviço. Léo, que legal. Você falou de música aqui, isso me remete a uma história aí de, cara, faz uns 15 anos, mais ou menos, 2009, por aí. Eu tinha um grupo de amigos e a gente fez um inimigo secreto no final do ano. Só que um inimigo secreto legal, daquele assim, é para dar briga. Então, como é que a gente faz isso? Na época, R$150 seria o quê? 200 e poucos reais hoje? Mais ou menos. Olha, um presente legal, bacana, dentro dessa faixa de preço aqui e algo que você queira muito para você. E aí a gente embalava, colocava lá no monte, sorteava a ordem, tinha aquela mecânica de um roubar o presente do outro. Ou seja, você pegou um presente muito bacana. Pô, qual que é a mecânica? Eu quero roubar isso de você. Em vez de eu pegar do monte, eu vou pegar o seu. E alguém vai pegar de mim. Criar aquela dinâmica de amigo secreto que a gente faz aí no final do ano. E aí, cara, tinha de tudo. Trilogia do Senhor dos Anéis, né, em Blu-ray. Essa eu ia pegar, na verdade. Ficou comigo essa. Pegou, escolheu bem. Não era o meu número 1, mas foi o que ficou comigo. Uma caneca bacana, assim, de um jogo de videogame lá, muito legal, de cerâmica, um canecão gigante. E aí apareceu um amigo nosso com uma anuidade da Last FM. Já ouviu falar na Last FM? Bem por cima. Eu sei que é um serviço de streaming, assim, de música, né? Mas eu pegar Spotify. Como é que eu posso dizer assim? O Spotify vermelho da época. Tá? Então, assim, era uma plataforma que para todos nós ali, aquilo era muito novo. Gente, estou falando de 2009, tá? Não me leve a mal, mas era um momento onde as MP3 baixadas livremente da internet ocupavam 70%, 80% do seu HD. O famoso emule. E companhia. Exatamente. Né? E a gente tinha uma própria coleção de MP3. E aí chegou um amigo e falou, olha, meu R$150 deu 160 e pouco aqui, um pouco mais, mas não tem problema. Eu estou dando uma anuidade de um serviço de streaming onde você pode ouvir a música que você quiser. Então, por que eu vou pagar para ouvir uma coisa que eu já tenho no meu computador? A banda que eu gosto já tem o MP3, já tem a propriedade, mesmo que indevida. Sim. Né? Ou até aquela cópia legal do CD. Tem o CD, eu posso fazer a cópia digital. Sim. Mas para nós, a gente não entendia, não via valor naquele serviço. Música como serviço em 2009. Sim. Hoje isso faz tanto sentido que apesar de ter a versão free de um Deezer, de um Spotify, de outras plataformas, o que a gente faz? A gente paga. Exatamente. Mudou a nossa concepção, nossa percepção de valor. Por que isso, Léo? Eu vejo que foi uma coisa automática para ser bom para os dois lados, eu acredito. Porque até você deve ter acompanhado na época que teve aquele problema com o LimeWire, que foi, para quem não conhece, o LimeWire foi o primeiro programa que teve desse negócio de compartilhamento de música indevido. E quando ele começou, até tem uma história muito engraçada, não sei se você já ouviu, do Metallica. Não. E diz que o baterista do Metallica estava no carro dele, assim, né? Tranquilo, andando de boa. De repente ele começou a ouvir uma música do Metallica na rádio. Só que ele notou, cara, eu não lancei essa música ainda. Como é que ela tá na rádio? Exatamente, vazou pelo LimeWire. Daí teve processo, teve bilhões, teve um monte de coisa. Então eu acredito que o serviço de streaming veio para conciliar os dois lados. Tanto o lado da pessoa que quer ouvir a música, como o lado do consumidor. Porque assim você tem uma maneira, né? Você consegue remunerar o artista através do serviço de streaming. Sim. Porque ele vai receber sempre ali os royalties de quando a música dele for tocada. E a pessoa tem esse acervo, né? De uma biblioteca. À sua disposição. Exatamente. E foi uma coisa que o Netflix mudou muito, né, na concepção das pessoas, né? Porque antes de a pessoa entender a música como um serviço de streaming, ele surge puramente no Netflix. E se você olhar, é muito engraçado porque você tinha a Blockbuster no mercado americano que era dominante no setor de aluguéis de filmes, de DVDs. E ela teve a oportunidade de comprar a Netflix, mas ela não viu o valor. Alguns anos depois, a Netflix tirou dela o lugar. Exatamente. Então você tem esse negócio de mudança de paradigma mesmo. É uma coisa muito difícil da gente tangir. O mercado precisa ter uma maturidade para poder adotar. Sim. E ir adotando, você ter mais pessoas utilizando, ter uma compatibilidade, um convívio maior com essa tecnologia, a ponto de a gente ver valor. Exatamente. Né? Então, puxa, é bacana quando a gente olha assim, Netflix, os freemiums, né? Ninguém entra no LinkedIn hoje, cria uma conta no LinkedIn e já entra premium.
Sim. Eu não sei se eu vou usar, não sei para que serve, eu tenho que construir valor. Eu vou fazendo uma curva de aprendizado. Exatamente. Eu experimento, me torno um heavy user, eu estou usando para caramba, e eu começo a identificar que existem alguns valores a mais, alguns benefícios a mais, que se eu fizer um pequeno investimento aqui, me tornar um cliente, pagante, assinante, eu adquiro isso. Ah, com certeza. E aí, olha que curioso, né? A gente está falando aqui em um podcast sobre a economia digital, sobre a indústria fonográfica, e que foi o iPod criado lá pela Apple no começo dos anos 2000, com a criação do iTunes, ou seja, uma empresa de tecnologia de computadores, entrou como um novo entrante no mercado de música para resolver o problema que Napster estava imperando, todo mundo fazendo cópia indevida, ninguém faturava, ninguém ganhava com isso. E aí a Apple cria um sistema, olha, teu problema é pagar muito caro no CD para escutar uma música, 99 centos você baixa essa música. Exatamente. E você tem acesso a essa propriedade dentro da minha plataforma para ouvir essa música, não em MP3, mas no formato próprio, né, protegido. Você não pode copiar, não pode mandar para ninguém. E aí você começa a ter uma propriedade digital, ou seja, cadê esse CD? Cadê essa música? Cadê minha caneca? Onde está isso? Está no ambiente virtual. Sim. Né? Então, isso de certa forma é um meta. É um metaverso. Um metaverso, ou seja, minha história, minha jornada está no meio físico além, ou seja, ele não é mais físico. Exatamente. E no caso é digital. Mas... E como não cair no mundo do videogame com tudo isso? É que se você for ver os primeiros metaversos, até a gente já conversou sobre isso, são videogames. Sim. Se você pegar... Vamos voltar bem lá atrás no videogame, vamos voltar no primeiro Zelda. O primeiro Zelda é um universo aquilo lá. Claro, para nós hoje, se a gente for olhar aquele jogo de 8-bit e tal, parece uma tecnologia antiga, mas se você entrava no jogo naquela época, era um negócio completamente absurdo. De certa forma, num mundo aberto, né, dentro de um contexto de fantasia. Que você até tinha transações, você ia lá, você juntava as moedinhas, que é o Rupee, né? Para quem já jogou Zelda sabe como é que funciona. E daí você comprava a espadinha, comprava o escudo pro Link. Então você já tinha começando essas transações para além do que as transações que você tem hoje, né? Que eu acredito que até voltando esse negócio de geração, né? A geração que conviveu com isso tem mais a facilidade de entender. Exato. Porque desde criança transaciona na internet. Que é o que você falou no início, né? Então, cada geração, ela está enxergando o mundo de uma forma, e essas gerações que começaram lá no videogame, fazendo microtransações, mesmo que ainda não com outros players, mas ainda dentro de uma economia muito fechadinha, pequenininha, dentro de um universo, isso está mais corriqueiro para ela, né? Exatamente. E para quem não viveu isso, ainda é estranho, ainda é diferente. E você vê essa evolução dentro do próprio videogame, né? Então, o videogame ele começa como single player, né? Você só podia jogar individualmente antigamente no videogame. Você não conseguia jogar online. Se você quisesse jogar com um amigo, o amigo ia na tua casa, ou você ia no fliperama, alguma coisa assim. Você saía no braço no fliperama. Exatamente. Eu jogava aquele Street Fighter lá que você queria jogar a máquina em cima da pessoa. E você tem evoluindo... Conforme a internet foi evoluindo, o videogame evoluindo junto, daí começou, né, certos videogames disponibilizar também você fazer uma transação ali dentro. De repente, ter alguma coisa que te melhore no jogo, você comprar a própria moeda do jogo para você ter mais coisa. Então, você começa já a formar dentro do videogame essa economia de metaverso. Uma economia para além. Porque ali você está transacionando, né, você está buscando uma necessidade que você tem num contexto fora do mundo real e que você está se disponibilizando a gastar um capital real nisso. Então, eu acredito que nessa parte ali nos anos 90, quando começou, até a gente comentou do World of Warcraft e tal, que você começa a sentir isso, eu acho que é ali que foi a mudança de paradigma, que começou a ter essa possibilidade. As pessoas às vezes vêm conversar comigo e tal, sobre metaverso e tal. Conte, o que você entende sobre metaverso? Geralmente eu falo assim, quanto tempo você tem disponível para me ouvir? Porque eu morei lá de 2005 a 2011, 2012 mais ou menos, como um orc, né, da Ordem Azeroth, lá no World of Warcraft, quem é do mundo aí, do WoW conhece, sabe? Cara, onde era um universo super rico, com muita coisa para fazer. Sim. Mas ele era, na verdade, uma atualização de um conceito muito parecido, que veio um pouco antes, se não me engano, acho que 2001, 2002, que era o Second Life. Second Life, sim. Chegou a acessar? Joguei o Second Life. E até, se eu não me engano, o Second Life está ativo até hoje, né? As pessoas ainda jogam o Second Life. Teve uma onda, voltou algumas coisas diferentes ali, mas qual é o grande... A minha crítica ao Second Life, né? Tudo bem, ele tinha um contexto tecnológico que era complicado. De você ter poucas placas de vídeo que rodavam. Sim. Né? Ou seja, a barreira tecnológica de entrada era muito alta para
para muita gente. Então, poucas pessoas conseguiam utilizar. E o volume de streaming, de vídeo, de coisas pesadas que tinha que se transferir numa internet ainda muito limitada, numa banda muito estreita, Sim. era lento, a experiência não era boa. Sim. E quando você conseguia acessar, conseguia entrar, você não tinha muito o que fazer. Você ficava dando uma volta, olhava, interagia com uma pessoa ou outra, meio que um chat 3D. Mas tá, ok, encheu as paciências. Eu fiquei 40 minutos para conseguir entrar no negócio, entrei, fiquei mais uma hora, deu, né? Não tem muito o que fazer. Sim. Só que o Second Life, eu não lembro que ano que foi, mas você que está nos acompanhando pode ver isso aí mais facilmente aqui no Google. Mas ela criou a primeira usuária ali milionária que vendeu um terreno por $1 milhão. Sim. E aí vem a pergunta, por que alguém compra um terreno por $1 milhão num ambiente virtual que não existe e não compra no presencial, no físico, no real? Sim. É que o que eu penso assim, que além de um nerd de videogame, eu sou um nerd de economia, eu gosto muito da história da escola austríaca. E o Mises fala muito da formação de valor, da teoria do valor. Por que a pessoa está disposta a pagar certa coisa? Então ele fala assim, todo mundo tem necessidades e você precisa satisfazer essas necessidades. O preço que você paga é o quanto que você acredita que é necessário para você resolver essa necessidade sua. Então, quando você entra num ambiente digital, a pessoa que vive aquilo, até podemos citar um exemplo, para ficar mais ilustrativo, de um gamer profissional, quanto que vale uma faca para alguém que compete dentro de um CSGO e quanto que vale uma faca para alguém que joga normalmente, casualmente. Ou para quem não joga nada. Exatamente. Então, para a pessoa ali, ela entende subjetivamente que aquilo é uma necessidade muito forte. Então, ali, ele vai despender o capital que ele entender que é o necessário. Sim. As pessoas ficam muito, eu acredito, fixadas num valor intrínseco que eu não acredito que exista. Eu acredito num consenso. Eu acredito aqui com o Conte hoje, sei lá, você quer comprar essa caneca. Quanto que você pagaria nessa caneca? Quanto você precisa dela? Então, Né? Exatamente. Então, a gente chega num consenso que R$10. Isso, para mim, é o preço. Então, é a necessidade expressa num valor monetário. Isso é o preço. Então, você citou no Second Life a menina que comprou o terreno por $1 milhão. Vendeu, né? Ela vendeu. Por quê? Porque alguém precisava daquele terreno para fazer a sua empresa naquele ambiente e interagir com vários outros players que ali estavam. Exatamente. Não é o que a gente faz no mundo real, a gente não compra o terreno para pensar em vender para alguém que vai construir alguma coisa ou para construir um imóvel ali. É um investimento. Até no próprio Sandbox, para quem não conhece, hoje ali é a maior aposta do metaverso hoje em dia. Se você olhar ali, transação dentro de terrenos, né, que é o Land, se eu não me engano o nome, dentro do metaverso, ele movimentou em torno de $106 milhões. Então, cara, é uma movimentação muito absurda lá dentro. Tem gente percebendo valor nisso. Exatamente. Porque vamos supor que o metaverso pegue, né, seja um negócio que a pessoa vai se despender muito tempo lá dentro. Você ter uma loja da Nike lá dentro, você ter, sei lá, um McDonald's, alguma coisa assim, já coloca a empresa nesse mercado. E tem um outro ponto. Você falou da faquinha do CS, né, como um item de utilidade prática dentro de uma mecânica de um jogo. Né, de uma competição. Mas, por exemplo, a gente compra celulares, smartphones por uma sua necessidade. Eu preciso me comunicar com as pessoas, preciso acessar vários aplicativos. Ele vai me entregar um leque de utilidades. Sim. E uma dessas utilidades também é de um uso de imagem. Ah, com certeza. Qual é a marca do seu celular? Qual é o modelo? Qual é a cor? Qual é o tamanho de tela? Queira ou não, quando você está no barzinho, você coloca o seu iPhone 27 em cima da mesa, ele fala alguma coisa sobre você. Sim, com certeza. Quando você eu colocava o Sony por muito tempo. Depois que a Sony foi embora do Brasil, eu virei Samsung. Né? Melhor marca. De passagem Android é melhor que a iOS. Mas quando você coloca ali, fala muito sobre a sua personalidade, sobre o seu posicionamento, sobre a sua preferência, sobre a sua imagem. E existe uma transferência de... É como a cerveja na balada. Qual é a cerveja que você toma na balada? Qual é a cerveja que você toma escondido em casa sem ninguém ver? Sim. Será que é a mesma? Será que você tem essa consistência de preferência, de gosto? Sim. Ou você está paga um pouco mais nessa cerveja, porque aqui eu preciso do atributo de imagem da cerveja para valorizar a minha imagem. Quando eu estou sozinho, eu não preciso da utilidade social dela. Ah, com certeza. A roupinha, o skin, né, dentro de um joguinho, nada mais é do que um atributo social. Sim. Porque existe uma comunidade, existe um meio social. Se eu estou usando a minha mochilinha sei lá, da Prada, aquele do balãozinho lá, o Fortnite. O Fortnite, né? sim. Cara, eu tô
usando uma expressão de roupa, de moda, para me expressar dentro do meio social. A gente não faz isso na sociedade? Ah, com certeza. Quando você vai para aula, quando você vai para o trabalho, quando você vai para algum lugar, estamos vestidos aqui. Por que a gente está vestido dessa forma? Quem já acompanha o Conticast vê, puxa, geralmente está de paletó, de camisa, está mais social. Hoje eu estou startupeiro aqui, ó, gente. Estou falando de tecnologia. Então eu estou comunicando algo com essa forma de vestir. No meio social digital é a mesma coisa. Principalmente se essa armadura for de uma caverna de um dragão muito difícil de você conseguir. Legal que você citou isso. Não sei se você já jogou Team Fortress. Não. Team Fortress é um joguinho de tiro, basicamente, para quem não conhece. Tem várias classes lá, você pode ser espião, pode ser. E tem dentro do jogo, que são os itens raros. E dentro dele tem o chapéu. Sim. E o chapéu, você só consegue o chapéu raro se você jogar muito. Você tem que ser muito bom dentro do jogo. Então, se você for ver dentro do mercado do Team Fortress, tem chapéu que vende por, sei lá, $20 mil, $30 mil. Então, a pessoa, como você falou, é uma expressão social. O que ele está querendo dizer? Eu sou melhor no jogo. Eu tenho esse chapéu, mas você não tem. Te dá um status social. Te dá um status social. E quanto que uma pessoa está disposta a gastar por um status social? Não só no meio digital, mas no meio real, que nem você mencionou do iPhone. E você tem geralmente você tem duas maneiras de fazer isso, né? Uma é você entrando com dinheiro real para comprar, para adquirir um bem virtual. Tá? E outra, muitas vezes o joguinho ele te permite, olha, você vai ter que fazer dinheiro aqui dentro. Você tem a profissão, você tem as transações, você vai fazer uma série de coisas que ganha uma recompensa em dinheiro. E você acumula essa riqueza para adquirir alguma coisa. E como eu acelero esse fazer dinheiro dentro dessa microeconomia, isso sempre foi muito fascinante para mim. Sim. Sabe, as action house, as microtransações, ou colocar cartinha no FIFA para outro jogador comprar, mas poxa, por quanto que eu vou vender? Né? O que eu faço para conseguir uma cartinha, um pack especial de cartas que eu possa vender no mercado para outro jogador poder comprar a cartinha, né? E quando você começa a entender isso, é um experimento de economia. Ah, com certeza. Poxa, eu consigo entender, eu consigo interagir, eu consigo influenciar um pequeno mercado. Exatamente. Quando eu vou para o mundo real, quando eu vou para uma transação maior, poxa, eu entendo melhor essa dinâmica econômica, né? Sim. É que também se você pensar, essa parte de você rentabilizar dentro do jogo, você comentou de microtransações, a mídia digital te permite prolongar a vida útil do teu produto também. Uma coisa que é muito difícil na vida real. Sim. Por exemplo, se você for vender um carro, quanto tempo que você consegue prolongar um carro para vender e ele ter uma vida útil? Por exemplo, do videogame, para quem acompanhou, esse negócio de você transacionar por itens extras começou com uma DLC. O que era DLC? Era você comprar um pouco mais de história, mapas novos, uma extensão de jogo. Então, ali você já girou, além do consumidor comprar o jogo inicialmente, o que aconteceu? Ele já comprou agora a DLC. Daí começa a gente a falar dos cosméticos, que nem você começou. Já tem daí o cara também que vai comprar os cosméticos. Ou vai comprar para ser melhor no jogo. E daí tem o cara que comprou e vai revender. Então você já está formando um mercado ali dentro do próprio jogo. Então a gente tem um mercado, um meta-mercado dos videogames dentro do videogame, que já por si seria um meta. Não é à toa que hoje o GTA V, né, um dos grandes sucessos, não só de venda, de número de unidades, hoje ele já perde para o Minecraft. O Minecraft já vendeu mais unidades que o GTA V, já passou. Mas o que o GTA V já fez de receita de 2013 até hoje, a gente está falando aqui em 2024, né? Em 11 anos, com microtransações vendendo, olha, você compra um cartão de crédito aqui com um dinheirinho dentro do jogo, custa X dólares. E a pessoa tira o dinheiro do bolso, real, coloca num meio de pagamento para receber um dinheiro virtual dentro de um jogo. Sim, e para comprar um carro virtual. Para comprar um carro, para comprar qualquer coisa. Um apartamento virtual. Para quem não joga GTA, você dentro dele, né, você consegue comprar um apartamento, você consegue comprar um carro. São economias, gente. São economias digitais, está lá dentro. É praticamente E por que eu faço isso? Por que eu pego o dinheiro do meu salário, do meu emprego, coloco dentro do... É entretenimento. Mas eu vou ter um entretenimento mais amplo. Por quê? Porque eu posso fazer mais coisas. Sim. Principalmente se eu tenho menos tempo para dedicar aquele joguinho e fazer esse dinheiro dentro do jogo, eu entro com dinheiro de fora. E eu já fiz o contrário, gente. Eu já fui o vendedor. Né? Quando eu jogava World of Warcraft, sempre fui fascinado por essa coisa de economia dentro dos universos lúdicos. Como é que funciona isso? Eu começava a performar vendendo pele de lobo lá, que era usado para muitas profissões e tal. Fazia dinheiro, inflacionei o valor desse item no mercadinho, na Action House lá. E eu fazia de muito dinheiro. Aí os amigos, conte, você tá rico aí, você tem 10 mil golds para me vender? E eu era muito bonzinho na época, né? Vendia por 10 reais, cara. Era o valor que tinha. Porque eu conseguia fazer mais dinheiro do que os outros
Nerd, assim, a gente aprende o mecanismo da coisa e acelera, né? Exatamente. E aí o outro fala, poxa, eu não consigo fazer dessa forma, dessa velocidade, mas eu queria muito ter esse dinheiro para comprar tal coisa. Sim. E eu vendia. Não tinha Pix na época, né? Então, quando a gente for no barzinho lá, você me paga, ou faz uma transferência no banco aqui. E eu mandava, o personagem se encontrava na cidade e transferia o dinheirinho para o outro, né? Sim. Então, assim, era uma economia mista do digital com o real. Sim. E é muito louco isso também de pensar, por causa que você vê que a economia digital começa antes, ela começa nesse cenário, mas ela digitalizou a economia como um todo. Então, a própria economia tradicional hoje não consegue funcionar sem o digital. Já está muito misturado isso. Até estava conversando com o Conte antes de vir para cá, né? Que estava ali com um problema no meu sistema lá na XP para comprar e vender ações. O que é isso? De uma ferramenta puramente digital, né? Você não consegue ter ali o... E, Léo, esse é um excelente ponto, cara. Onde está o nosso dinheiro hoje? Exatamente. Está debaixo do colchão? Está na carteira? Não. Tinha uma empresa que eu trabalhava um tempo atrás, fiz uma viagem, chegou a secretária lá, isso aqui é um envelope para você, assina aqui. O que é isso? Um envelope cheio de dinheiro. Falei, o que é isso? É teu reembolso. Falei, por que você está me dando dinheiro? Coloca o pagamento, faz a transferência, tem minha conta. Não, aqui a gente paga em dinheiro. Para quê? O que eu faço com isso? Sim. Onde que eu gasto esse dinheiro? Eu já não uso o dinheiro físico. Acho muito difícil. Eu acho que se a gente sair na rua aqui agora e perguntar para 10 pessoas na rua quanto que eles têm de dinheiro, a grande chance de a gente ver é zero. A primeira virtualização, dinheiro virou um crédito numa conta bancária. Sim. É isso mesmo quem não está na geração do jogo, do lúdico, dessa digitalização. O sistema bancário já faz isso há muitos anos, há séculos. Né? Você tem esse crédito, essa carta de crédito, tem um título. Uma expansão monetária. Uma expansão, né? Exatamente. Agora, por quantas instituições financeiras ou quantas contas digitais você tem dinheiro? Você tem consciência disso? Nossa. Você vai falar, não, eu tenho no banco, tenho na corretora e é isso. Você lá no videogame, provavelmente você tem um saldo na conta do videogame. PayPal. No PayPal tem mais um saldo, no Mercado Pago tem outro. Sim. E eu tenho mais um outro dinheirinho parado no PicPay. Sim. E mais um pré-pago não sei aonde. A própria cripto, né? Que não tem em lugar específico, né? Você usa o Cold Wallet, no caso. Mas a própria cripto também você... É um saldo que você tem em outros lugares. Um alerta aqui. Você está fazendo na sua declaração do imposto de renda a sua propriedade de todas essas contas digitais. Com toda certeza. Que por legislação, Mercado Pago, PayPal, tudo mais, está lá, demonstrativo de informes, né? Exatamente. O demonstrativo financeiro. Olha, eu fechei o ano dia 31 de dezembro com R$5 na conta do Mercado Pago. Sim. Você tem que declarar isso. Sim. Né? Qualquer coisa. Do Leão não tem como fugir. Porque você faz tudo. O que está no banco você faz, o que está na corretora você faz, o que está na conta digital você não está fazendo, por quê? É uma conta digital. Sim. E sabe o que é interessante? O que a gente está vivendo agora, nos últimos anos no Brasil, dessas contas digitais, de popularização disso, até pela nossa mudança de legislação bancária, né, de instituições financeiras. Na China isso já aconteceu há um bom tempo. Sim. E de uma maneira muito diferente. A China, ela pulou o cartão de crédito. E por muitas décadas aqui no Brasil foi a nossa grande virtualização do dinheiro. Sim. Não preciso mais do dinheiro físico, eu passo no cartão de crédito, de débito. O chinês, ele pulou. Usou muito pouco o cartão de crédito. Então, ele saiu do dinheiro físico para a conta digital. É que eu acho... O chinês foi o primeiro a ver o potencial que tinha a criptomoeda, quando eles digitalizaram o Yuan. Porque se você pegar, se eu não me engano, eles fizeram esse movimento em 2017, 2018, você pode até me corrigir se eu estiver errado, que foi antes daquele último big boom do Bitcoin, aquele período pré-pandemia. E eles conseguiram ver esse movimento antes de todo mundo. Porque se você olhar os bancos centrais de todo o planeta, eles já estão partindo para esse movimento também de digitalizar puramente a moeda. A gente não ter mais moeda física. Até o Pix, eu acredito que seja um primeiro passo para criar um real digital mais para frente. Então, eu acho que eles acredito que foram os que conseguiram antecipar melhor esse movimento. E eu arrisco dizer, sabe por quê? Porque estão mais próximos disso, faz parte da cultura. Porque quando já usavam carteiras digitais, de contas digitais, a concepção de uma moeda digital é menos estranha. Sim. Porque eu consigo entender que meu dinheiro não está na minha carteira, mas ele está no Mercado Pago, ele está num PicPay, ele está numa carteira digital que não necessariamente é um banco. Eu consigo entender com mais facilmente o que é uma criptomoeda. Está mudando ali o protocolo de formatação, mas não é muito diferente do dinheiro virtual que eu tenho alguma conta virtual, né, digital.
E é que nem a história, poxa, pro adolescente, pro jovem que cresceu jogando videogame, ele entende, ele percebe valor naquela espadinha, na faquinha, na roupinha, com mais facilidade de alguém que nunca viveu esse mundo. Com certeza. Então, para nós que talvez não estamos tendo mais recentemente, né, mas não há tanto tempo, com tanta intensidade quanto o mercado chinês, olhando para o cripto, a gente ainda tem essa dificuldade de entender como atribuir valor a isso. Exatamente. É que se você for pegar o início da cripto lá, ele é... O Satoshi Nakamoto, né? Para quem não conhece, o Satoshi Nakamoto foi o criador dele, gente. do sistema do Bitcoin. E ele começou naqueles fóruns na internet de criptografia que só um público muito específico frequentava. Porque você tinha que ser fã de criptografia, você tinha que ser um nerd de economia. Para estar naquele movimento, o cara que comprou um Bitcoin, sei lá, 30 centavos de dólar, foi o Nerdola que... Foi o Nerdola, que ele nem entendia aquela mecânica difícil. Exatamente. Era o ouvinte do podcast depois ali em 2005, 2007, 2008. Porque era difícil ouvir podcast. Sim. Hoje você está ouvindo, assistindo provavelmente essa conversa aqui no YouTube. Sim. Porque é fácil. E tem que ser fácil, tem que desmistificar. Sim. Hoje é fácil comprar um Bitcoin, não é? Exatamente. Mas nem sempre foi. É que o sistema do Bitcoin ele seria um sistema, para quem não conhece, muito parecido com o do Torrent, né? Então, quando ele começa, são transações de pessoas para pessoas, né? O propósito do Bitcoin foi sempre excluir o sistema bancário. Porque em 2008 a gente teve aquela grande crise, né? No sistema bancário lá. No subprime. Do subprime, exatamente, que os títulos de hipoteca praticamente todos faliram. E por isso aqui a economia mundial não foi para o espaço. E o que aconteceu? O Banco Central americano, com o dinheiro do pagador de imposto americano, entrou e salvou os bancos. E o Satoshi, né? Quando ele montou, ele até coloca... No primeiro código do Bitcoin, ele coloca 2008. Eles salvaram o banco. Aguardem a próxima vez. E quando você tem a pandemia e derrete tudo, quando eles fazem o halving, né? Para quem não sabe, o halving é quando o número de Bitcoins que são minerados cortam pela metade. Faz a fração. Eles colocaram 2020 e estão salvando os bancos de novo. Então, foi uma coisa que... Como a gente falou, tinha que ser um público muito específico que viu o valor. Mas que realmente o valor existe. Agora, existe uma oportunidade para quem consegue enxergar por cima do muro. Para quem está olhando um pouco além do que é o senso comum do hoje. Isso aqui tem valor amanhã? É alguém que está comprando um terreno no Second Life. Sim. Talvez ele teve valor utilitário por um período, depois caiu. Sim. Mas o que será que vai valorizar agora que eu vou comprar barato? Seja uma criptomoeda, seja um personagem num jogo, seja um item específico num ambiente, seja criar um produto digital. Acho que esse é um ponto legal para a gente trazer para cá, né? Sim. Você falou um pouco da escassez. Para fazer essa caneca, eu preciso de alguns elementos. Sim. Eu preciso cortar árvore lá na floresta para trazer essa madeira e processar essa mesa. E cada vez mais eu tenho que ir mais longe. A árvore eu posso replantar, mas leva tempo para ficar pronta. Sim. O minério na montanha é cada vez mais escasso, mais distante, difícil, caro de extrair. Agora, quanto custa eu vender a segunda cópia do meu produto virtual, digital? Sim, uma NFT, né? NFT, uma foto, né? Uma autenticação de alguma coisa, ou mesmo um e-book, algo mais simples. Exatamente. Eu vou ter um trabalho de escrever essa página aqui como um e-book. Sim. É um trabalho, é um custo. Fornecedores, sistemas, horas de trabalho. Quanto custa vender o segundo? É literalmente meu custo de venda. Sim. É um custo muito marginal. E para vender o 27º e o número 5.525? Sim. Ou seja, eu consigo vender cópias com menos custo de produção do que fazer 5.000 canecas. Exato. Em maior escala também, né? Maior escala. Porque então isso muda muito a maior. economia. Com toda certeza. É só você olhar, por exemplo, a Amazon. Eu acredito que muitos livros que eles vendem hoje em dia é através do Kindle. Então, você compra um livro puramente digital. Não precisa nem ser um livro, né, que foi pensado como um e-book, mas, por exemplo, eu baixei Machado de Assis esses dias para o Kindle. Então, você está em uma economia digital transformando a economia normal, como a gente estava... E assim, eu sou professor também, eu trago... Minha linha de pesquisa, né, meu mestrado foi em comportamento do consumidor, eu trago muito isso para a sala de aula. 2 artigos de um autor chamado Belk. O primeiro dele é em 88, o que a gente chama de um artigo seminal. Então, a partir dele, vários outros artigos, vários outros experimentos foram feitos como construção de uma ideia inicial, que é a extensão do eu. Então, poxa, o celular, a gente falou aqui de iPhone, de Android e tudo mais, as marcas e os bens que eu utilizo são uma extensão de mim.
Sim. Como a raquete do tenista, que é uma extensão do braço para fazer o movimento no jogo, os produtos que eu utilizo, as marcas que eu utilizo, também são uma extensão do meu eu. Sim. Né? Tanto do meu eu percebido consciente, quanto do meu eu projetado. Aí é bem freudiano, bem psicologia. E esse artigo de 88, ele é muito usado na linha de comportamento do consumidor, e ele foi revisado pelo próprio autor, pelo Belkin, em 2013, onde ele traz essa mesma leitura, veja só, para o ambiente virtual, para dentro das economias digitais, e ele traz ali jogos virtuais como exemplo. Sim. Puxa, se esse moletom amarelo que eu estou utilizando é uma extensão de mim, que identifica a minha marca, a minha identidade visual, o moletom amarelo, a camisa amarela que eu tenho dentro de um joguinho, faz a mesma coisa. Sim. Ou seja, eu tenho a percepção de propriedade, percepção de valor dos itens que eu tenho no mundo virtual, da mesma forma que eu tenho no mundo físico. Sim. Ou seja, a música que eu tenho lá no iTunes, o e-book que eu tenho no Kindle, são parte da minha biblioteca, da minha discoteca. Sim. Ou seja, eu tenho minha coleção de CDs, que hoje é só decorativo. Eu tenho a minha coleção de livros, né? Mas eu também tenho isso dentro do celular. Sim. No mundo virtual. O que é o teu personagem dentro do jogo, senão uma extensão da sua personalidade, Exatamente. Né? Por isso até que o jogo, quando você vai jogar videogame, ele disponibiliza você construir um personagem, né? Uhum. Então até nessa linha que você falou, você tem uma extensão da sua personalidade dentro pro jogo, que é o teu personagem, o teu character, e lá você tem o consumo como se você fosse consumir na vida real. O cara, o teu personagem comprando livro, comprando roupa, comprando... praticamente uma extensão da personalidade mesmo, que nem você falou. Parando para pensar por esse lado. Ou seja, eu posso movimentar milhões ou bilhões, né, com cópias digitais de alguma coisa ou com transações, com dinheiros dentro de micro-universos econômicos, como um GTA que a gente falou aqui, como o livro no Kindle, né? Uhum. E a gente tem que estar atento para isso. Você agora o lado profissional falando, né, como um broker, como um investidor e como alguém que trabalha com investidores. Uhum. Você tem um movimento de muita gente olhando, dando essa espiada por cima do muro e vindo te procurar, poxa, o que tem de novidade ou o que tem que eu posso me antecipar para um cenário econômico futuro onde vai ter uma grande virada e como eu posso estar bem posicionado para quando essa virada acontecer? Com certeza. É que é inevitável, né? Todo investidor, quando ele escuta que alguém teve uma rentabilidade muito alta com uma coisa, ele vem te perguntar, né? Então, já escutei várias vezes qual que vai ser o novo matador do Bitcoin, né? Qual moeda que eu vou comprar? Qual é a próxima da vez? E daqui a 10 anos eu vou ficar bilionário. É um mercado, sim, que eu vejo muito futuro. Eu até sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou entusiasta da criptomoeda. Eu acompanho isso faz tempo, desde 2017, 2018. É um mercado, sim, que tem oportunidade, mas é um mercado que a gente tem que ir com calma para se alocar. Porque como é um mercado ainda muito novo, né? A gente não sabe... Tem muita coisa ruim ainda. Sim. Então, você tem um investidor que acaba se metendo ali por um esquema de pirâmide, porque ele escuta que vai investir em uma cripto nova e promete uma rentabilidade absurda e quando ele vê, ele perde dinheiro. Ou ele acaba comprando até um criptoativo que ele acredita que é bom, mas no fim não é bom. Então a oportunidade tem, mas o que eu sempre recomendo para a pessoa, se você for entrar nesse mercado, entenda como um investimento mais arriscado que ações. Então você vai começar ali com um pouquinho do teu patrimônio. Vamos colocar ali no ETF. Para quem não conhece, o ETF ele é um ativo que ele replica determinado índice ou determinado ativo. Então, por exemplo, você tem o BIT11, que a gente tem na Bolsa Brasileira agora. Ele replica a oscilação do Bitcoin. Que o Bitcoin sobe, ele sobe junto, o Bitcoin desce. Então, vamos começar para você sentir esse mercado com 10% do teu patrimônio nisso. E você vai me dizendo como que você sente. Né? Eu vejo assim, a criptomoeda ela é um subproduto do blockchain. Sim. O blockchain ele é como é que chama? O protocolo de transação e de validação da existência daquele item virtual. Exatamente. Né? Então, que hoje você tem aí uma autenticação de cartório, né? Ou seja, a confirmação do banco que eu recebi o seu depósito, o dinheiro está aqui. Essa aprovação, essa validação, ela acontece, só que não por uma entidade, não por um único item aprovador ou um regulador, mas sim pela rede. Né? Então, é uma rede com vários nós que todo mundo conhece, está sendo publicado, e a rede reconhece que é isso. Sim. Eu não posso criar algo novo lá que a rede falou, não, mas a gente nunca viu isso aqui na rede. Sim. Então, se é novo, não existe. É falso. Né? Então, esse procedimento de validação, que é muito mais avançado, muito mais seguro,
E aí tem muita gente que perde a chave dessa carteira. Daí esqueça, nunca mais se recupera. Não tem como quebrar, gente. Não dá, porque é muito Já seguro. Né? Sim. Então não pode perder a chave, o token, nada Sim, disso. anota quando você for fazer a carteira ali as Faz palavras. cópias, né, exatamente. e tudo mais. Então isso é muito bacana e acho que a gente vai usar muito. A gente vai ver grandes transformações de digitalização em vários mercados. O próprio cartório que a gente falou aqui está fadado a ser uma operação digital. Sim. Né? Então, assim, o que a gente reclamou tanto, aquela coisa do despachante... De ter que ir lá... né? São serviços que são prestados ali por uma obrigatoriedade do sistema, que isso vai se digitalizar e vai ser muito automático. Sim. Talvez o cartório seja um órgão que vai facilitar para o usuário final. Sim. Mas ele vai usar um blockchain para fazer as validações. Ele vai colocar isso na rede para você, cidadão. Só que o problema é que nós temos um monte de nerd mexendo nisso. Né? E o nerd ele é impaciente, ele já pensa lá na frente. Ele já criou uma moeda virtual lastreada e validada por um procedimento de blockchain. Calma. Por quê? Porque o cidadão comum ainda não tem essa visão. Não entende isso. Ele está tentando entender o procedimento do contrato de compra e venda do imóvel, em vez do cartório estar no blockchain. E você já está trazendo uma moeda para ele, mas eu posso comprar um cachorro quente na esquina com essa moeda? Não, porque ainda não é utilitário dessa forma. Né? É um patrimônio, é um ativo, mas ela não tem a liquidez como uma moeda. Calma, ela funciona como patrimônio, como investimento? Claro que sim. Só que daí o que acontece? Que daí você falou a questão da paciência, né? Porque aonde você vai comprar isso? Exatamente. Porque, é o caminho, é a novidade, a gente tem uma ânsia enorme para ser o primeiro, tem que estar nessa onda, tem que pegar o movimento, e aí é um prato cheio para a especulação. Não especulação financeira, que isso a gente faz no mercado financeiro o tempo todo. Sim. Mas a especulação da fraude. Da fraude, exatamente. Porque o problema não está no Bitcoin, não está na criptomoeda, está na empresa que se passa como uma interface, porque você não entende muito como funciona, você quer a rentabilidade desse ativo mágico. Sim. Ele te promete lá a rentabilidade de 3% ao dia, né? Que se em conta de padeiro, você bate o PIB mundial em pouco tempo. Sim, em 10 anos você é mais rico que os Estados Unidos, se você pegar. Agora... Muita calma nessa hora, né? Exatamente. Porque é onde você vai cair num golpe, por quê? Por desconhecer o procedimento. Então estuda, como você falou, pega um ETF, já faz investimento em bolsa, conhece o mecanismo de bolsa, de corretora, pega um ETF. Sim, conversa com um profissional também, por causa que... Tem profissional para assessorar. Né? Exatamente, por causa que... você viu ali alguma coisa, até fora do mundo da criptomoeda e outras coisas, que você quer entrar, você não conhece, conversa com uma pessoa, não precisa às vezes nem ser um profissional, mas alguém que já mexeu com isso, né? De repente, hoje em dia, a cripto é um mercado muito acessível, as pessoas têm experiência dentro dela, conversa com a pessoa, o que você acha, tal. Não querer dar um passo maior que a perna, como você falou. Eu faço 2 perguntas, que o pessoal conte, o que você acha de criptomoeda? Eu estou querendo comprar. Eu falei, eu acho muito legal, mas você responde 2 coisas. Você já investe em ação? Não quero investir. Legal, você ainda é experiente no movimento de investimento em ativos de forma estruturada no sistema financeiro, no mercado financeiro. 2, você tem dinheiro virtual? Você usa a virtualização? Você tem moeda virtual em alguma carteira virtual? Como assim? Não, eu uso dinheiro físico. Pois é. Você ainda não usou a moeda como moeda e você quer investir de uma forma estruturada que você não tem experiência, numa moeda que você ainda não usa como moeda. Para ser o seu ativo, o seu patrimônio. Faz o feijão com arroz. Cria uma conta lá numa ferramenta digital, começa a usar um dinheirinho virtual, cria uma conta numa corretora, começa a investir num fundo imobiliário, pega a mecânica disso para você ter maturidade para daí fazer um movimento por um ativo que você desconhece. Exatamente. E não vai na onda, né? E ter o estômago também, né? Por causa que você pega uma pessoa que só investiu em poupança a vida inteira. Ela não sabe o que é uma oscilação de mercado. Ainda mais uma oscilação de cripto, que é muito maior que uma oscilação de ação. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago, exatamente. Às vezes, o cara comprou o Bitcoin, agora quando voltou para $25 mil, hoje está 60, mas no primeiro dia lá que caiu 10%, o cara vendeu. Porque ele não aguentou ver o negócio mexer. E aí assumiu a perda, né? E assumiu a perda quando agora ele poderia estar com o Bitcoin tipo o triplo do valor. Sim. Então por isso que você tem que começar com calma, você tem que também se atentar ao teu perfil de investimentos. Porque tem pessoas que... né? Existem pessoas que não aguentam a oscilação. Não é um ativo para a pessoa. Às vezes, para a pessoa, compensa mais ficar ali numa renda fixa, na própria poupança, porque ela vai se... O estresse que o ativo como uma criptomoeda vai trazer para ela não vai compensar no futuro, ela não vai aguentar. Então, você também ter essa noção para onde você está indo, né?
Muito bom, Léo. Obrigado. Obrigado por trazer aí o papo nerd, o papo técnico e o papo, né, instrutivo do mercado financeiro também. Para quem está nos acompanhando, quer te seguir, quer de repente uma orientação, gostou da ideia puxa, está na hora, eu quero dar esse próximo passo, ou gostaria, mas não sei como começar e quero uma ajuda, quero ter um apoio profissional. Como te seguir, como seguir a Unimo, Então eu deixo disponível ali o meu Instagram, é @leovendramel, para quem quiser. Pode me seguir, a gente conversa por lá, daí eu direciono para o WhatsApp. Ou até procurar ali no próprio Google, Unimo Investimentos, ali tem nossos contatos. Uhum. Acredito daí você consegue entrar pela parte que você acha mais fácil, de repente por WhatsApp ou por telefone, e vai te direcionar ali para assessoria. Daí um profissional vai te orientar, né? De repente ver, até como eu mencionei, se você tem esse perfil para risco. Sim. Porque às vezes a pessoa me escuta aqui. Não é, né? Exatamente. Avisa e me repassa e eu vou ajudar como puder. Muito bom. E você, gostou desse papo? Muito cabeça, muito nerdola, muito tecnês? Acho que nem tanto. Não, acho que foi legal. Esperamos ter desmistificado um pouquinho isso, né? Esse foi mais um episódio do ContiCast Tecnologia, um spin-off aí do conteúdo de marketing e gestão para você. E siga o canal, clica no sininho, aquela coisa toda que você está mais careca do que eu de saber, né? Para continuar acompanhando os outros episódios e não perder nenhum conteúdo, nenhum lançamento aí. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero esse conte. Para você que ficou até o final, obrigado por ter nos acompanhado e até o próximo episódio. Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.